Tudo bem com você? Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Você foi chamado por Deus para trabalhar em sua seara? Você tem certeza do seu chamado? Muitos crentes têm a convicção de que sim, foram chamados por Deus para cumprir uma missão muito especial. No entanto, quando eles se deparam com a realidade de que essa missão é acompanhada de desafios e responsabilidades, muitos começam a criar desculpas para evitar dizer sim para Deus. Muitas destas desculpas são influenciadas por diversos fatores. E antes de explorar as desculpas que as pessoas podem criar para evitar o chamado de Deus e apontar o dedo acusatório, é importante compreender a natureza deste chamado e por que ele é percebido como uma grande responsabilidade e o porquê eu e você somos especialistas em dar desculpas. E quais são os motivos que podem levar as pessoas a criar ou dar desculpas para evitar o chamado de Deus? E como a pressão social e as expectativas familiares podem influenciar na tomada de decisão de uma pessoa de aceitar ou evitar o chamado divino? É sobre isso que nós vamos estudar no vídeo de hoje. E eu quero aqui te agradecer por suas orações e por você ter deixado o curtir no vídeo de ontem, mas você precisa deixar também o curtir no vídeo de hoje. Aproveita que você já vai deixar o curtir, é o joinha aqui embaixo, aperta ele aí agora, verifica se você está inscrito ou inscrita em nosso canal. Se você não estiver inscrito ou inscrita, se inscreve, habilita as notificações, que é o sininho que está aqui do lado, também comente e compartilhe em suas redes sociais. E se você chegou aqui pela primeira vez hoje, seja muito bem-vindo e bem-vinda, sinta-se à vontade aqui em nosso canal. Aproveita aqui a descrição do vídeo e diz de onde você está nos acompanhando, diz se você gostou ou não do conteúdo de hoje. E se você quiser que eu ore por você, deixe também na descrição do vídeo o seu pedido de oração. E eu vou orar com você, porque aqui antes de terminar o vídeo, a gente ora junto. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia: Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Isaías capítulo 6, versículo 8. Muitos crentes sim acreditam que foram chamados por Deus para cumprir uma missão especial. E isso é verdade. No entanto, essa missão muitas vezes é acompanhada de desafios e de uma grande responsabilidade que são significativos, o que pode levar a muitos deles a criar desculpas para evitar dizer sim para Deus. Muitas destas desculpas são influenciadas por fatores psicológicos, sociais e culturais. E antes de explorar as desculpas que eu e você podemos criar para evitar dizer sim ao chamado de Deus, é importante compreender a natureza deste chamado e por que ele é percebido como uma responsabilidade significativa. O chamado de Deus é associado a uma missão espiritual que exige de quem o recebe uma profunda dedicação e compromisso. Pode ser uma tarefa que envolve pregar a palavra de Deus, ajudar os necessitados, liderar uma congregação ou até mesmo tomar decisões que afetarão a vida de muitos. No entanto, cumprir o chamado divino não é uma tarefa nada fácil. Enfrentar desafios, lidar com incertezas e lidar com o peso da responsabilidade são elementos intrínsecos à jornada daqueles que aceitam o chamado de Deus. E isso pode levar alguns crentes a buscar dar desculpas para evitar ou adiar aceitar a missão de Deus, pois o medo do desconhecido e o receio de falhar podem ser esmagadores. E existem várias razões pelas quais nós criamos desculpas para evitar dizer sim para o chamado de Deus. E estas razões estão divididas nas categorias que eu citei, que inclui fatores psicológicos, sociais e culturais. Uma das razões mais comuns para evitar o chamado de Deus é o medo do desconhecido. O caminho que Deus traça para aqueles que aceitam o seu chamado muitas vezes não é claro e a incerteza pode ser assustadora. As pessoas podem temer o que encontrarão no decorrer de sua missão e se questionam se estão preparados ou não para enfrentar os desafios que poderão surgir. Este medo do desconhecido pode levar à procrastinação ou à busca de desculpas para adiar o compromisso.
O medo do fracasso é outra razão comum para evitar o chamado de Deus. Cumprir uma missão divina muitas vezes envolve uma grande responsabilidade e a possibilidade de cometer erros significativos. Muitos crentes acabam duvidando de suas próprias habilidades e capacidades dadas por Deus e temem que não estejam à altura da expectativa de Deus ou da comunidade religiosa a qual pertence. Esse medo pode levá-los a criar desculpas para evitar a missão, a fim de evitar o risco do fracasso. As pressões sociais e familiares também desempenham um outro papel importante na tomada de decisão de alguns crentes de evitar o chamado de Deus. Familiares e comunidades religiosas podem ter expectativas específicas em relação aos seus membros e ao cumprimento do chamado divino. Estas expectativas podem ser avassaladoras e criam um ambiente em que as pessoas sentem que não têm escolhas a não ser aceitar o chamado. No entanto, algumas pessoas tendem a criar desculpas para evitar decepcionar as suas famílias ou até mesmo as suas comunidades, mesmo que isso signifique ignorar o chamado divino. O chamado de Deus muitas vezes exige que as pessoas abram mão dos seus interesses pessoais em favor de uma missão maior. Isso pode entrar em conflito com os objetivos e desejos individuais, como carreiras, relacionamentos e metas pessoais. Alguns podem criar desculpas para evitar o chamado de Deus, alegando que têm outras prioridades em suas vidas e que não podem ser deixadas de lado. Um outro ponto importante neste contexto é a falta de convicção religiosa ou espiritual mesmo. Nem todos que recebem um chamado divino têm uma fé sólida ou uma relação íntima com Deus muito consistente. Pode ser que estas pessoas duvidem da autenticidade do seu chamado ou se sintam desconectadas da vontade de Deus. Isso pode levar à busca por desculpas para evitar o compromisso com uma missão que não ressoa com as suas crenças ou convicções pessoais. Mas evitar o chamado de Deus pode ter diversas consequências, tanto a nível pessoal quanto ao crescimento espiritual. No plano pessoal, as pessoas podem enfrentar um sentimento de vazio, insatisfação e culpa por não terem cumprido o chamado divino. Esse sentimento de culpa pode perdurar e causar conflitos internos e até falta de fé. Além disso, comunidades religiosas e outros crentes podem ser impactados negativamente quando membros evitam o chamado de Deus. Isso pode levar a uma perda de liderança e de pessoas engajadas na sua comunidade, enfraquecendo o crescimento espiritual daquela igreja e a capacidade de realização da missão divina para aquele ajuntamento de crentes. Mas se alguém se encontra criando desculpas para evitar o chamado de Deus, é importante reconhecer que este é um processo natural e compreender que estas preocupações são comuns e que existem sim várias maneiras de superar estas desculpas e abraçar o chamado divino, se assim for o desejo. Conversar com líderes religiosos experimentados na missão, conselheiros espirituais ou membros que vivenciam a missão de Deus em sua vida pode ajudar a dissipar dúvidas e medos. Eles podem oferecer orientação, encorajamento e apoio para aqueles que estão lutando com o seu medo de dizer sim ao chamado de Deus. Outro ponto é o estudo diligente da palavra de Deus e a oração, que são ferramentas poderosas para aquele que deseja encontrar a clareza e a paz de espírito diante do chamado de Deus para a missão. Passar tempo meditando sobre o seu chamado e conversando com Deus ajuda a dissipar dúvidas e a fortalecer a fé. Estes momentos de introspecção também fornecem orientação sobre como cumprir a missão divina de forma mais significativa e assertiva. Por favor, mas anote aí, esta dica é importante. Em nenhum momento deste processo se culpe. Às vezes, o medo do desconhecido é perfeitamente normal, mas ele pode ser atenuado ao buscarmos uma compreensão mais profunda desta missão e do nosso propósito no chamado de Deus. E isso só pode ser alcançado por meio do estudo da palavra de Deus, de discussões com os líderes religiosos e participando de grupos de estudo da Bíblia. Quanto mais você conhece sobre a missão divina, mais fácil é aceitá-la. E anote aí mais uma vez, por favor. Entender que a aceitação do chamado de Deus é um processo contínuo, evita a pressão sobre uma decisão imediata. O caminho espiritual é muitas vezes cheio de altos e baixos, e é normal ter momentos de dúvidas e medo.
Por isso que a jornada para cumprir o chamado divino deve ser percorrida de forma gradual e progressiva à medida que se ganha confiança e convicção ao lado de Deus. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. E agora chegou o nosso momento de oração. E no nosso momento de oração de hoje, nós vamos orar pela Esmeralda. Ela pede oração por fortalecimento físico e principalmente fortalecimento espiritual. E também vamos orar pela Célia Barros, que pede oração por ela, porque ela sofre de gastrite crônica e artrose. Que Deus tenha misericórdia de mim, é o que ela pede, e Ele tem. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo agora. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado a Deus por mais um dia de vida. Neste momento, ó Pai, queremos colocar em Tuas mãos o pedido da Célia e da Edemir. Que o Senhor possa, ó Deus, cuidar destas duas servas. Uma pede por fortalecimento espiritual, outra por sua saúde, já que ela sofre com a gastrite crônica. Ó Deus, que o Senhor as visite, que o Senhor promova em suas vidas transformação de espírito e de saúde. E assim, ó Deus, transforme-as e que elas possam seguir falando do teu amor e da tua paz a todo mundo em sua geração. Ó Deus, cuida da saúde espiritual de uma e da saúde física da outra. Assim como elas, há muitos outros filhos e filhas tuas que passam por problemas de saúde física e espiritual. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os cure, que o Senhor os encha com o poder do Deus Espírito Santo, para que eles possam ser teus mensageiros nesta terra. Cuida de nós no dia de hoje, perdoa os nossos pecados. Desde já nós te oramos e agradecidos estamos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco deste nosso momento de oração e ter ficado aqui até o final do vídeo de hoje. Aproveita, já deixa o seu curtir, comente, compartilhe em suas redes sociais e aproveita também. Convida os seus amigos para conhecer o canal Vocacionados. Eu te espero aqui amanhã para juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.